Desde que nós começamos o movimento Pedagogia das Virtudes, nós nos perguntamos, assim como já Platão se perguntava, a virtude a gente ganha, a gente adquire, a gente é educado nela ou a gente nasce com a virtude, né? E a gente vai se dando conta, na medida que vai estudando as virtudes especificamente, que a palavra virtude vem de virtus, de virtual, daquilo que está latente, como uma semente, sabe? A semente de um ipê não é o ipê, mas também é o ipê, desde que ele seja cuidado, desde que ele seja regado, desde que ele receba luz, etc. Então a virtude, ela é e não é, ela está e não está, vai depender de nós fazê-la acontecer ou não. E nesse processo de acontecer da virtude, o cuidado, ele é ao mesmo tempo a virtude e ao mesmo tempo a atitude. A palavra cuidado vem de care, do sânscrito care, que é o mesmo prefixo de cura. Cuidar e curar, no fundo, é a mesma coisa. E quem trabalha bastante isso aqui no Brasil é um filósofo e teólogo chamado Leonardo Boff, que todos nós conhecemos, né, um grande profeta da atualidade. E o Leonardo Boff ele vai buscar no mito de Higino, mais ou menos no ano 100 da era cristã, um filósofo, um escritor romano, uma história muito curiosa. O Higino ele conta que um belo dia estava Telos, né, passeando por um jardim e pensou como é que eu podia fazer para viver de outra forma, né? Aí encontrou com outro dos deuses da mitologia e resolveram unir-se e de um pedaço de barro, de terra fértil, criaram um ser chamado Cuidado. E aí ficou uma discussão. Bom, esse ser, ele vai pertencer ao céu ou à terra, afinal de contas, né? Aí resolveram chamar o deus da sabedoria, que é Saturno. Aí o Saturno veio e disse, olha, enquanto esse ser estiver vivo, estiver por aqui, ele vai ser ele mesmo, ele vai ser cuidar. Vai se chamar cuidado. E no dia que ele não estiver mais aqui, o que é terra volta para a terra e o que é espírito volta para o céu. E ponto final, né? E com essa história breve, Higino pondera, sugere que nós somos basicamente seres de cuidado, seres de cura. O ser humano é basicamente ser de cuidado. E é muito curioso porque não precisamos fazer muito esforço para nós percebermos que quando nós cuidamos, ou quando nós somos cuidados, a experiência que nós vivenciamos é a experiência humana mais profunda, mais genuína, mais integradora. E cuidar não é só um gesto mecânico. Esse é um problema, por exemplo, da medicina hoje. Eu tenho tido contato com um grupo de formação em saúde numa universidade que eu presto assessoria no Rio Grande do Sul, e eu estou fascinado assim, com os encaminhamentos que a Faculdade de Medicina está proporcionando aos seus formandos para que eles vivam a experiência de cuidado verdadeiro, real. Então, para vocês terem uma ideia, tem estudante de medicina fazendo meditação, tem estudante de medicina lá vivendo práticas de yoga, de dinâmicas de grupo, de partilha de grupo. Então, assim, dá esperança na gente quando você vê que, diante de uma medicina extremamente burocratizada, protocolizada, a gente vê iniciativas que começam a voltar para aquilo que é original do cuidado em saúde, que é de fato o cuidado, que é olhar para o ser humano e cuidar do ser humano.
E aí, claro, a gente busca muita fundamentação. Eu estou sendo breve, porque nós temos aqui 20 minutos, né? Mas a gente busca uma fundamentação importante para pensar o cuidado um filósofo alemão, aliás, bastante controverso, porque em um determinado momento da vida ele foi iludido pelo nazismo e tal. Mas é um filósofo chamado Martin Heidegger, que o Leonardo Boff usa bastante esse autor. Ele tem uma obra chamada Ser e Tempo, que ele organiza por parágrafos. E a partir do parágrafo 39, ele vai dizer que o ser humano só se reconhece humano no cuidado. Que nós só conseguimos nos sentir realmente humanizados quando vivemos a atitude cuidadora e quando sentimos que somos cuidados, né? Cuidar é uma dimensão de duplo caminho. É uma experiência de sentir-se e uma experiência de fazer o outro sentir. Então, o desafio de cuidar é a grande pauta do momento quando a gente olha para a nossa sociedade tão descuidada, né? E aí a pergunta é quem faria isso do ponto de vista da formação dessa sociedade? Quem é que ajudaria a nós, como sociedade, a nos formarmos na perspectiva do cuidado, né? E obviamente, a educação aqui tem um papel fundamental. Porque a educação genuinamente, ela é cuidado. Nós só conseguimos educar alguém se nós nos dispormos a cuidar dele. E cuidar significa investir tempo, energia, afeto, intelecto na formação daquela pessoa. E nós vivenciamos hoje uma sociedade onde a ausência do cuidado está intimamente relacionada à ausência do adulto. Porque quem cuida é o adulto, né? É o adulto que, estatutariamente, no âmbito da antropologia, ele é convocado ao cuidado. As sociedades primitivas, Maturana vai nos dizer isso, né? As sociedades primitivas se constituíram na humanização na medida em que elas vivenciaram o cuidado. E o exercício do cuidado é feito pelo adulto, que, por conta do estilo de vida, né, de plantio, de colheita, de granular as espigas, né, de debulhar as espigas, as crianças não tinham condições e os velhos também não, os idosos também não. Então, quem fazia isso era basicamente os adultos. E homens e mulheres. Não havia distinção, segundo Maturana, nessa relação da divisão de trabalho. Homens e mulheres iam para a roça, homens e mulheres debulhavam o trigo, o milho, a cevada, a aveia. Homens e mulheres faziam a comida, homens e mulheres alimentavam crianças e idosos. Não havia essa distinção. E é esse exercício, segundo Maturana, que nos humanizou, né, que nos fez perceber que nós não somos animais, né, que nós não somos uma árvore, de que, de fato, nós nos humanizamos. E a humanidade forma, ao redor da Terra, uma espécie de humanosfera. Nós somos 7 bilhões de humanos. 7 bilhões, isso não é pouca coisa, né? E essa humanosfera tem um sentido, tem um porquê. E esse sentido e esse porquê é o cuidado, é cuidar. E os educadores adultos são os grandes convocados ao processo educativo do cuidado. O que nós vivemos hoje é uma sociedade onde o adulto está se ausentando do seu lugar de adulto, do seu lugar de referência, do seu lugar de cuidado, e a criança e o adolescente está à deriva, né? Está num grande sentimento de abandono e que precisa ser retomado. Quando eu falo de adulto, eu estou me referindo não à pessoa que tenha 25 ou 30 anos apenas, né? O adulto é uma grande atitude que olha pelo outro. É a atitude de quem olha para aquele que está se formando e se torna referência dele, né? E olha para aquele que está indo embora e se torna um grande cuidador daquele que está indo embora. E nós vivemos uma sociedade onde as pessoas não querem mais ser adultos. As pessoas não dizem mais a sua idade porque querem ficar jovens. Nós vemos uma sociedade
onde as mães se vestem igual às filhas, vão para a balada que nem as filhas. Nós vivemos uma sociedade onde o pai diz assim, eu não quero ser pai, mas eu quero ser amigo do meu filho, né? Só que isso no universo simbólico é extremamente prejudicial, porque o que é o amigo? O amigo é aquele que é complacente, aquele que escuta, aquele que vai para a festa junto, aquele que brinca junto. Beleza. O pai precisa ser companheiro do seu filho, precisa brincar, precisa ouvir, claro, mas, sobretudo, precisa ser pai. Precisa dizer para o filho quais são os caminhos, precisa dizer para o filho o que está errado, precisa interditar o filho quando esse não dá conta de fazer o processo por si mesmo. E a sociedade que se ausenta desse lugar, ela produz um vazio existencial nesse processo da criança e do adolescente. Muitos problemas da educação que nós vivemos hoje, no meu ponto de vista, é em virtude dessa ausência do adulto no processo de educação. Então, eu pensando sobre isso, há muito tempo eu já ando pensando sobre isso. Eu busquei algumas referências na minha história de professores meus que foram significativos, que me ajudaram a me constituir como adulto, e depois busquei alguns exemplos da minha história de professor, onde o meu trabalho proporcionou aos meus alunos que eles encontrassem em mim um adulto de referência e com isso pudesse dar um passo significativo na sua formação, no seu crescimento. E aí eu resolvi juntar seis histórias dessas num livrinho, eu chamo livrinho porque ele é fininho, né? Chamado Educador, Educadora Presente, né? Onde eu discuto essa presença adulta do educador e da educadora. É um livro que saiu em setembro, está me dando muita alegria, porque com pouco tempo de divulgação já chegou a quase 300 cópias, 300 exemplares vendidos e bastante repercussão. E isso significa que o tema é um tema necessário. Nós precisamos voltar a refletir sobre a importância do educador e da educadora como adultos no desenvolvimento da criança. Ninguém vai ser virtuoso, ninguém vai ser virtuosa se não alimentar a virtude, se não cultivar a virtude, se não dar condições para que a virtude aconteça, para que a virtude aflore. E quem faz isso é o adulto, gente. Não tem outro ser nesse mundo que vai produzir um ser virtuoso, senão o educador ou educador adulto. É muito curioso, porque nós temos um filho, a Sueli que vai falar depois, é minha esposa, minha sócia aqui no Instituto Saber Cuidar, companheira de todos os dias. Nós temos um menino de 10 anos, e é muito curioso, porque às vezes ele tem umas sacadas assim, que a gente se pergunta, cara, de onde é que ele tirou isso, né? E a gente acha e fica achando que nós contribuímos com isso, a gente fica orgulhoso, achando que a gente contribuiu com alguma coisa. Mas ontem à noite ele chegou para nós, a gente estava preparando aqui a fala, ele chegou, vocês estão fazendo o quê? Aí eu disse, a gente está preparando uma palestra para amanhã. Daí ele falou, eu posso dar algumas ideias? Né? E aí ele deu algumas ideias, que a Sueli que vai falar depois. Mas no final ele dizia assim, quando eu for grande, e aí que está a importância do adulto, né? Ele disse, quando eu for grande, ele falou para mim daí, né? Eu quero ser que nem você, papai. Porque eu quero poder escutar o meu filho, e eu quero poder dizer para o meu filho as coisas que você me diz, porque eu acho que isso vai ser importante para ele. Então aí que a gente vê a importância que tem o adulto, gente, que precisa estar presente com a criança, com o adolescente, precisa dizer, precisa escutar, precisa se manifestar, precisa dizer que vale a pena a gente crescer, que vale a pena a gente construir um mundo novo, um mundo diferente, um mundo onde as pessoas são mais felizes. E esse é o grande elemento do cuidado. A gente cuida para isso. Essa grande humanosfera que está em volta do planeta, ela está colocada aí para transformar esse lugar num lugar melhor, né? Num lugar onde a gente se sinta bem em viver, as pessoas se sintam felizes e saudáveis. Então, um pouco do trabalho da gente tem sido por aí, e o cuidado é a grande referência. Cuidado não é um fazer simplesmente, né? Nós não temos cuidado. Essa coisa de, não, eu
eu tenho cuidado com isso, então eu vou fazer, como se fosse uma obrigação. Não é assim. Se a gente nos dermos tempo para meditar, para nos sentir, para nos percebermos, nós vamos nos darmos conta de que nós somos cuidado. E a gente sofre, a gente adoece, a gente se deprime, a gente se estressa, sempre que nós nos afastamos desse lugar comum da humanidade e desse lugar nuclear do ser, que é o cuidado. Então, o grande convite para nós é nós exercitarmos essa grande atitude cuidadora e educarmos para isso, né? A gente trouxe alguns livros, depois, se alguém quiser, a gente tem ali para vender, né? Se houver interesse. Mas acho que o grande desafio nosso é divulgar e vivenciar isso. O 27º, eu estava pensando agora, enquanto o Fernando falava, a gente que é, né, da primeira hora desse movimento, eu fico muito feliz, fico pensando, cara, 27º seminário, fora as divulgações através da TV Suprem, os programas que foram veiculados, fora os encontros que a gente fez do Festival das Virtudes. Imaginemos quanta gente esse movimento já beneficiou, né? Então, tudo que beneficia a humanidade, tudo que beneficia o ser, é gesto de cuidado e é promotor das virtudes. E é por isso que a gente está aqui. Muito obrigado. É uma alegria poder participar desse movimento e de ajudar a refletir esse tema do cuidado, que é um tema que a gente vem se dedicando enquanto Instituto Saber Cuidar desde que ele existe, mas o Instituto nasce de um sonho, de uma prática que eu e Adriano já temos de muitos anos, para mais de 20 anos que a gente trabalha junto, nos últimos 14 casados e nos últimos 10 com um filho e nos últimos 2 sócios de um instituto, né? E aí a gente vai achando coisa para fazer juntos, que é uma coisa bacana também. Eu acho que é um jeito interessante de cuidado com o mundo e de cuidado com a gente mesmo e com os nossos sonhos, né? Porque é muito bom a gente poder trabalhar com aquilo que a gente gosta e com aquilo que a gente acredita, né? Quando a gente estava conversando sobre essa questão da virtude do cuidado, a minha primeira pergunta, e a pergunta que eu tenho me feito nos últimos anos, é: quem cuida do cuidador? Porque a gente fala muito de cuidado como se essa virtude tivesse dada e se ela fosse, se ela trouxesse puramente benefício para a gente, nenhum desgaste. A gente que se dispõe a cuidar do outro sabe que o cuidado ele é muito exigente, né? E aí eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos na escuta e na identificação e na análise, enfim, na discussão dos processos de sofrimento psíquico nos lugares de aprendizagem. Então, eu passei uns 5 anos da minha vida escutando o sofrimento dos estudantes que foi desencadeado ou que aparecem no espaço escolar. E aí a gente se pergunta como é que uma coisa tão bacana como aprender, como uma coisa que parece quase sublime, que é a aprendizagem, pode causar sofrimento. Pode e causa. E a gente começa, então, a se perguntar o que acontece nesse espaço que os processos de aprendizagem se tornam tão sofridos ou tão sofríveis. E se a gente for olhar na prática mesmo, na verdade, os grandes sofrimentos relacionados à aprendizagem, eles não estão relacionados à dificuldade de aprendizagem, tampouco à falta de aprendizagem, tampouco à ausência de recurso,
mas ele está basicamente ancorado nos processos afetivos. Não é o aprender ou não aprender que faz sofrer. O que faz sofrer é o amar, ou o não amar, ou pior, o não se sentir amado, ou se sentir amado. E aí a gente se dá conta que mesmo no espaço onde a gente supõe estar educando adulto, que é o espaço universitário, que é de onde essa minha primeira pesquisa nasce, a gente se dá conta que, na verdade, o estudante ele vai demandar sempre do seu professor ou do seu educador, mais do que saber, mais do que conteúdo, ele vai demandar amor e reconhecimento. E ele busca desesperadamente um processo de filiação com o professor. Ele quer se sentir filho, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir cuidado, ele quer se sentir protegido. E, a partir desse lugar, ele aprende ou ele não aprende. Ele sofre ou ele não sofre. E ontem, quando eu estava conversando com meu filho sobre as questões que eu venho trabalhando nesse aspecto do sofrimento nos processos de aprendizagem, ele fez um discurso todo muito bacana. Ele tem um vocabulário riquíssimo. Daí ele disse que, na verdade, o sofrimento da aprendizagem, segundo palavras do Eduardo, né, ele está relacionado à dinâmica do professor. Eu digo, tá, mas o que é a dinâmica do professor? É o jeito que ele olha para a gente, é o jeito que ele gosta da gente, é o jeito que ele fala do conteúdo, se ele é divertido, se ele não é divertido. Então, a gente percebe nessa fala de uma criança de 10 anos que a primeira busca dele não é o conteúdo, mas é o afeto. Eles querem ser amados pelos seus mestres, eles querem ser amados pelos seus professores. E, bom, esse trabalho de escuta dos estudantes que eu fiz durante um tempo, ele resultou numa dissertação de mestrado, que foi um tema que, embora trate de sofrimento, me deu muita alegria e eu trabalhei bastante com ele por aí. E, numa certa ocasião, eu estava fazendo palestra numa universidade no sul do país e falando das questões, de fato, que eu desencadeavam um grande processo de sofrimento nos estudantes, como sobretudo nas exigências acadêmicas universitárias, que é da exposição em público, que é do desamparo do estudante nesse espaço, porque ele chega e se vê abandonado e tem que dar conta de si sozinho, e ele não necessariamente está preparado para fazer isso, né, porque a gente tem um modelo de escola básica, sobretudo os estudantes que vêm de escola particular, onde tudo é muito tutorado, tudo é muito controlado, tudo é muito dirigido. E ele chega na universidade e ele tem que se virar. Então, ele faz uma experiência de desamparo absurda. E os estudantes sofrem muito na universidade, no início do curso, por viver essa experiência de desamparo. E depois, no final do curso, quando ele tem 3 questões que são muito próprias, que é do trabalho de conclusão de curso, daí ele se dá conta que ele não aprendeu tanto quanto ele deveria ter aprendido, que ele não escreveu tanto quanto ele deveria ter escrito, e que ele não sabe fazer isso, e ele está lascado, né? O estágio é outro grande fantasma, e a inserção no mercado de trabalho, de forma que alguns estudantes criam alguns sintomas que vão levando eles a protelar o fim da graduação, para justamente não precisar fazer esses 3 enfrentamentos, que é do trabalho de conclusão de curso, do estágio e do mercado de trabalho. Então, é melhor ele se manter nesse lugar, mas esse lugar ele é sofrido. Bom, enfim, e aí conversando com o Eduardo sobre isso e dizendo para ele que, numa certa ocasião, fui falar disso na universidade e uma professora se colocou num lugar, porque, assim, de certa forma, o encaminhamento é de que o professor soubesse acolher, soubesse entender, soubesse amar seu estudante, soubesse fazer essa acolhida. E uma professora, muito angustiada, me diz, mas eu não sei fazer isso. E eu me dei conta de que, na verdade, a gente não cuida dos cuidadores. A gente não cuida deles no processo de formação, porque a nossa formação para docente, em qualquer fase, ela não capacita a gente para lidar com subjetividade. Então, você está lidando com um sujeito racional aprendente. Ponto final. Né?
Você não sabe lidar com as situações do cotidiano, das emoções. Sejam elas boas ou ruins, não dá para dizer, porque emoção nem é boa nem é ruim, né? Mas, enfim, que são emoções que trazem muita alegria para a gente ou emoção que traz tristeza. A gente não sabe lidar com isso. E a gente corre 2 grandes riscos daí. Um, que é de fazer uma experiência, ou de ofertar para o outro uma experiência totalmente paternalista, onde você não cobra nada dele porque ele está sofrendo. E aí você, de certa forma, deixa ele naquele lugar que ele está, né? Ou o que é pior do que isso, que é ignorar totalmente o sofrimento. Isso não me diz respeito. E aí, essa justificativa de que eu não fui preparada para isso, ela comparece. Né? E aí, então, a minha grande pergunta, a partir dessa angústia dessa professora, de que ela não sabia fazer isso. Ela disse, eu não sei escutar um aluno numa questão subjetiva dele, eu sei escutar ele numa questão teórica. E aí eu fiquei me perguntando, quem é que cuida do cuidador? E segundo o Eduardo, esse era um título muito feio para uma palestra, que eu devia usar, então, o professor cuida do estudante, mas quem cuida do professor? Melhor, né? É bem mais suave, né? Exatamente. Então, eu achei bacana a ideia dele, porque, na verdade, ela traduz com muito mais fidelidade aquilo que eu venho fazendo nos últimos anos, que é de fazer, então, a partir dessa angústia dessa professora, eu fiquei muito incomodada com esse lugar de uma pessoa que sofre porque não dá conta de compreender ou de escutar o sofrimento do outro. E se escuta, não tem a menor ideia do que faz com isso. Né? E aí, desde então, eu passei a escutar o sofrimento dos professores, e eu estou terminando uma tese de doutorado. Se Deus quiser, até o dia 30 de dezembro, eu ponho o último ponto nela, né? Que é justamente a repercussão do sofrimento dos estudantes na subjetividade do educador. Então, eu descobri coisas incríveis e coisas assustadoras. Né? Incríveis e assim, que eu acho que o educador, de modo geral, seja ele formal ou não formal, ele acaba tendo respostas surpreendentes para algumas questões que de fato são muito bacanas de entender enquanto cuidado no processo de desenvolvimento do outro sujeito, né? Mas também a gente se depara com um sujeito educador, e aí estou falando sobretudo do educador formal, que está num lugar, nesse momento, que eu acho que é reflexo daquilo que a gente vive socialmente, de um descrédito absurdo. E o maior sofrimento dos professores, isso eu vi escutando um grupo de professores durante vários meses, o maior sofrimento deles é o de se sentir destituídos do seu lugar de mestre. E aí tem uma série de questões que vão encaminhando para essa destituição, desde o reconhecimento social, até o fato de não terem um amparo social para desenvolver o seu trabalho como deveria desenvolver. E aí, às vezes, quando a gente se pergunta, essa pergunta que o Adriano faz, onde é que está o adulto na educação, né, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças, às vezes ele não pode comparecer. Sobretudo quando a educação é uma educação privada ou privatizada e que o sujeito compra um produto. Então, o professor, ele não tem um lugar de adulto que educa nesse processo. Né? E os professores sofrem com isso. De forma que alguns chegam a dizer que o processo ou o trabalho docente, ele não é, mas ele está insuportável. Insuportável. E a gente se pergunta, a partir daí, como é que a gente quer uma sociedade educada se a gente não autoriza o educador a educar. Quem de vocês aqui já teve ou tem filho em escola privada sabe que
muitas escolas, elas atendem de acordo com o grito dos pais. Né? E aí, não sei se teria outra alternativa, mas precisa ter. Enfim, então, essa escuta dos professores, ela tem dois viés que é muito interessante, assim. O de pessoas que conseguem dar respostas criativas para situações inusitadas, se ele suporta esse lugar de adulto, e aí ele dá conta de aquilo que na psicanálise a gente chama de processo transferencial, né? E ele consegue avançar com o estudante e é reconhecido e é aceito, né? Ou e aí também depende de uma série de coisas, inclusive da estrutura psíquica do sujeito, né? Tem pessoas que não conseguem passar por essa experiência de desamparo, porque ele adoece. E aí você abre uma ferida narcísica também a partir do momento que você não destitui ele do lugar do mestre, e para dar conta disso, você vai ter pessoas que saem criativamente desse lugar e tem pessoas que fazem sintomas, né? E aí você não tem como prever ou como antever essas situações, enfim. Né? Então, essa questão de se sentir destituído do lugar do mestre, ela vem com várias facetas, de violência, física ou psíquica, né? Pode passar de uma simples ameaça ou de uma simples um comentário pesaroso em cima do professor numa rede social, por exemplo, né? Até uma questão mais grave, que é de ameaça ou até de passagem ao ato. A gente tem situações na educação onde os professores são fisicamente agredidos, né? E isso é muito assustador para os professores de modo geral, né? Eles vivem uma situação de estresse que é absurda, né? De desânimo, de frustração, de sensação de que eles são cotidianamente desrespeitados. Então, eu tenho relatos de professores que dizem, se o estudante, e eu estou falando aqui de uma escuta feita num grupo de professor universitário, se o estudante não gosta do que você está falando, ele sai, bate a porta e vai embora. Então, isso, para quem se dedicou, preparou uma aula, fez carinhosamente, é uma atitude muito ruim, que traz muito sofrimento para ele, e essa coisa de minimizar o sujeito mesmo, né? De trazer não vale a pena, o que eu estou fazendo aqui, eles não querem nada com nada. E daí também, enfim, um comentário muito pejorativo em cima das modalidades atuais da juventude, né? Enfim, uma série de coisas, uma dificuldade de lidar com isso grande, uma falta de reconhecimento, falta de autonomia, sobretudo intelectual, é uma queixa grande dos professores. Hoje em dia a gente tem muitos modelos de educação onde eles recebem tudo pronto. Né? E isso é horroroso para a subjetividade deles. Né? Enfim, em alguns lugares, em algumas situações, falta de condições adequadas de trabalho, baixa remuneração. Instituição privada, uma competição muito acirrada. Né? São queixas que comparecem verbalmente ou, em alguns casos, comparecem em forma de sintoma. Né? E aí, os mais variados, não é à toa que a gente tem uma das classes onde as pessoas mais se afastam por doença, é a classe dos educadores. Então, esse sofrimento dos professores, no meu entendimento, né, ele é retratado em queixas frequentes e essa ideia de que o trabalho docente é insuportável. Né, e que, por vezes, o adoecimento, então, é a expressão sintomática do abandono da escola e, por que não dizer, da própria educação. Esse abandono, ele sugere uma desistência da educação, e isso começa numa atitude de quem começa a fazer o mínimo necessário. Então, já que eu não posso cobrar, vamos fazer o mínimo necessário. Isso, eles usam uma expressão muito engraçada, que assim, isso é uma pedra jogada de ladeira abaixo. Quando você começa a diminuir a cobrança, porque você acha que você está sendo de alguma forma ameaçado, ou porque isso não vale tanto a pena mais, você tem um problema instalado aí seríssimo, né, que eu acho que a gente precisaria rever. Então, essa desistência da educação enquanto projeto de preparação de crianças e jovens para que eles encontrem o seu lugar no mundo adulto, ela é muito complicada, e a gente precisa botar o olho em cima disso. Né? E aí, o que a gente nota na escuta e por circular nesse mundo da educação,
é que a gente cria dispositivo de controle e quase nenhum dispositivo de cuidado. Enquanto que o movimento devia ser o contrário. Se a gente cuidasse mais, a gente não precisava controlar tanto. E aí essa pergunta, para mim, ela não tem resposta ainda, né? Quem é que cuida dos cuidadores? Ou como diz o Eduardo, os professores cuidam das crianças, mas quem é que cuida dos professores? Né? Nesse momento, essa é uma pergunta, para mim, sem resposta. Infelizmente. É claro que, ouvindo... Quando você vai trabalhar com subjetividade, sobretudo em pesquisa, você vai ouvir muito de sofrimento. E essa é a minha intenção mesmo. Era isso que eu queria ouvir, porque era isso que eu quero dizer também, né? Que nem tudo está tão bem quanto a gente pensa e que a gente precisa, sim, ter um cuidado maior com essas pessoas que são tão importantes na formação de uma sociedade que a gente quer, que a gente busca, que a gente sonha. Não dá para mudar de outro lugar. Né? Se você não muda a partir de quem cuida, você vai mudar de onde? Né? Criando dispositivo de controle? A gente sabe ao longo da história que os dispositivos de controle eles são pouco eficazes e que logo, logo a gente acha um jeitinho de dar um fim neles, ou de burlar, ou enfim, de qualquer coisa. Né? Então, a ideia é que a gente possa criar esse dispositivo de cuidado seria muito mais eficiente do que a gente criar dispositivo de controle. Embora seja um trabalho que lida com sofrimento psíquico, é um trabalho que me dá muita esperança, porque eu espero mesmo que ele possa, se não ter uma grande abrangência, mas pelo menos num pequeno público, né, que ele possa colocar o olhar em cima dessas questões de que a gente precisa, de fato, cuidar dessas pessoas. Né? E aí criar estratégias, sejam elas quais forem e quais sejam possíveis, para que, de fato, a gente faça isso. Então, é isso que eu tinha para refletir com vocês. Muito obrigada pela escuta. O meu tema de hoje é a sensibilidade como estratégia de ressignificação da memória coletiva. Né? Eu, atualmente, na universidade, eu trabalho com a pesquisa da cultura autoritária brasileira, né, para a gente poder entender melhor como nos desvencilhar, né, dessa dificuldade que a gente tem em implantar a cidadania plena no nosso país. E a outra vertente do nosso trabalho é pesquisar estratégias de educação que formem para a cidadania. Porque o que nós estamos vendo hoje é que nós tivemos um grande avanço acadêmico nesse aspecto teórico de entender a cidadania e de entender a dificuldade de alcançar a cidadania plena no Brasil. Mas nós acabamos deseducando para a cidadania, não é? Seja no ambiente formal, escolar, ou no ambiente formal, não é? Na rua, né, no mercado, na casa. Né? Nós não vivemos isso, por quê? Porque o princípio fundamental da cidadania é a igualdade. E a gente vive uma situação de desigualdade. As crianças elas estão sendo chamadas de burro, né, de desinteressados, de pobre, de inferior. Né? Então, elas sofrem muito bullying. Então, como é que você pode educar, dizer, olha, é assim que vocês têm que portar, é assim, a gente tem que tratar todo mundo igual, se ela não vê esse mundo, ela vive no mundo em que ela é tratada como desigualdade. Né? Então, ela trata o outro com desigualdade também, é o padrão de comportamento que ela incorpora. Né? Então, nós estamos, junto com o professor, diretor, desenvolvendo a pesquisa nisso, como formar para a cidadania. Tá? E a gente chega à conclusão que precisa de ter sensibilidade para esse trabalho, então, o nosso tema de hoje. Então, vamos iniciar definindo a memória. Né? O que seria a memória? A memória é um mecanismo mental de apreensão da experiência vivida, é uma atribuição mental. Então, tudo que você vive na vida, né, toda a sua experiência lá desde criança, todo o aprendizado, ele vai sendo armazenado na mente,
E é isso que a gente chama de memória. Né? Essa memória é a que ela dá atribuição de sentido ao mundo. Quando eu pergunto para você quem você é, logo você vai buscar na memória a sua infância, se você é do Sul, se você é mineiro, se você é nordestino, né? Se você gosta de queijo com goiabada, se você gosta de carne seca com farinha, né? E você vai buscar as características da sua personalidade. Então, quem você é, imediatamente você busca na memória. Então, ela é atribuição de identidade. Né? Ela que dá sentido à sua vida, ela redireciona a sua vida. Tá? E dessa memória, ela tem duas características fundamentais, eu não vou trazer todas, só essas duas. A primeira é que ela é dinâmica. A memória ela não é uma caixinha que você vai jogando tudo que você vive lá dentro e amontoa tudo, né? E pronto, virou uma pedra. Ela é um mecanismo dinâmico, transformador. Então, se eu te perguntar o que você acha do mundo, quando você é criança, você diz uma coisa, aos 20 você diz outra, aos 40 você diz outra coisa. Né? Você muda o que acha do mundo. A gente não amadurece, não muda aquilo que a gente acha sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Né? Então, a memória ela é dinâmica. Tá? Então, a pessoa tanto pode ir transformando de uma percepção mais positiva de vida ou de uma percepção mais desiludida, mais desesperançada. Ela pode transformar no sentido positivo ou no sentido negativo, conforme a experiência que ela vai vivendo. A segunda característica da memória é que ela é a base para a interpretação do mundo. Tá? Então, vai acontecer uma experiência, uma ocorrência. Então, imediatamente, eu busco na memória um padrão de comportamento para viver aquela experiência, um padrão de reação. E, após viver aquela experiência, eu reinterpreto e guardo de novo. Por exemplo, alguns professores contam assim, olha, eu saí aqui, né, do plano, preparei uma aula, né, e cheguei lá, o menino já me tratou com pedra na mão, todo desconfiado, todo agressivo. Né? Às vezes ele tem na memória um padrão de comportamento para lidar com o superior, hierárquico, com alguém que quer ensinar alguma coisa para ele, ou pedir que ele fique assim, ou fique assado, um determinado comportamento. Então, ele já tem um padrão de reação. Essa ideia dele pode ser reafirmada, esse padrão de relacionamento com o superior ali, ou pode ser transformada. Ele pode pensar, não é exatamente igual lá em casa, que meu pai briga comigo, não é todo professor que é igual, com esse professor assim. Então, ele já pode relativizar o mundo. Né? Pensar que há padrões diferentes de comportamento para pessoas diferentes, ele pode melhorar essa visão dele. Então, essas duas são características da memória. Mas eu quero trabalhar, então, com a ideia não de uma memória individual, mas da memória coletiva, né, de uma coletividade. O que seria essa memória coletiva? É uma memória, uma percepção de mundo, uma apreensão de mundo compartilhada, vivida em conjunto. Por exemplo, numa guerra, uma determinada comunidade de um país, todos em grupo têm uma apreensão de privação, né, de fome, de medo, de estar num bombardeio, né? Aquele trauma de pensar que pode cair aqui em cima, onde eu estou. Ou nós podemos pensar agora nas migrações, né? Nos refugiados com a guerra da Síria. Então, aquele grupo ele está vivendo uma emoção, né? Um trauma de sair de casa correndo, largar tudo, né? Os seus bens, a sua casa, tudo, e viver não se sabe onde, não se sabe nem o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, quando volta, se não volta. Tá? Então, é uma memória coletiva. E essa memória que nós temos trabalhado é a memória coletiva referente a comunidades escolares, que, infelizmente, como a professora já trabalhou aqui, as escolas hoje parecem uma comunidade de sofrimento. Em vez de ser uma comunidade de alegria, né, que a criança está crescendo, aquele barulho, aquela coisa ruidosa, aquela felicidade. Né? Se você vai ouvir professor e aluno, você não sabe quem que sofre mais. Porque não há compreensão, estão perdidos. Como você vai ouvir os pais, então, você não sabe. O pai não aguenta mais ouvir reclamação, o professor fala para o pai tomar providência, o pai fala que não sabe. Né? Então, nós queríamos pensar sobre isso, então. O que fazer, que é a proposta, que é a estratégia de sensibilidade, para trabalhar essas memórias coletivas escolares, né, de dor, de perda de sentido. Né?
Qual seria a memória predominante, então, dessas comunidades coletivas? Quais seriam os problemas maiores? Primeiro, eu tenho trabalhado predominantemente com as escolas públicas, né, da periferia. Trabalhei também com as privadas, menos, e são problemáticas diferentes, mas está todo mundo sofrendo também, né? Lá é alcoolismo muito grande nas festas, na balada, e menina vomitando no banheiro para não engordar, né? São sofrimentos diferentes. Nas escolas públicas predomina a dor da desclassificação social. Eles reconhecem que eles são da periferia, que eles são pobres, né? Que se eles entrarem no shopping do centro, todo mundo olha para eles, logo vê que ele é da periferia, ele está vendo isso na mídia direto, né? Ele sofre com isso, porque ele não interpreta essa diferença de ter ou não ter um determinado bem, um determinado tênis, um determinado padrão de vida. Ele incorpora como se aquilo fosse uma inferioridade dele, como se ele fosse uma pessoa de segunda grandeza, né? Outro problema grande na nossa sociedade é o racismo. Eles sofrem bastante preconceitos, né? O racismo é uma herança dos 400 anos de escravidão que nós temos na nossa sociedade, que não conseguimos ainda desvencilhar essa marca profunda, que é um problema seríssimo, porque o racismo ele é uma força desagregadora da sociedade, né? Isso dificulta muito o fortalecimento dos nossos vínculos sociais. Então, temos que trabalhar isso. E o terceiro, a violência. Nós somos uma sociedade bastante autoritária e violenta. Basta dizer os 400 anos da escravidão, né? Que você corrige o outro por... A década de 20, a gente ainda tinha, né? O menino lá conversava, você colocava ele aqui na frente com um chapéuzinho enorme de burro, né? Palmatória. Eu tenho alunos da universidade que dizem que lá no interior ainda receberam palmatória ainda. Vocês acreditam nisso, né? Então, a violência em casa, no falar, na brutalidade de se referir a outra, as mulheres principalmente, né? Nós somos o 5º país do mundo mais violento contra as mulheres, né? Nós temos hoje na Reconstituição até um crime chamado feminicídio, né? Esse crime específico do assassinato de mulheres. As mulheres sofrem a violência física, moral, sexual, simbólica, né? De serem desclassificadas como seres inferiores, né? Incapazes, né? Então, nós temos que tratar essas memórias para que essas pessoas não sofram, não sejam massacradas e acreditem que, com a sua formação, ela pode formar-se, porque o estudo é o desenvolvimento de si mesmo. Ela tem que querer desenvolver e acreditar que ela pode desabrochar, ser o que ela é, manifestar essa capacidade interna que todo ser humano tem. Tá? Então, como é que nós podemos educar para atuar, transformar essas memórias dessas comunidades, essas memórias, essas experiências, desde que ele nasceu, tão sofrido, de tanta desclassificação social? Tá? Alguns professores dizem, mas como que eu posso atuar nisso? Isso são mudanças estruturais, culturais da sociedade brasileira. Como é que você quer que eu mexa com uma coisa de 400? Eu, coitadinho de mim, professor, o que eu posso fazer? Né? Isso é um problema do Estado, da sociedade. O menino hoje não é educado e coloca essa coisa grande, porque educação realmente é tudo, né? Você é educada pelo mundo, pela cultura que você vive, pela língua que você fala, pelos conceitos dentro do idioma. Então, a nossa proposta nós atuamos num recorte da realidade. Você não vai mudar o país e o mundo de uma vez. Você vai estar sobre uma comunidade. A escola ela é uma comunidade, né? Aquele aluno, ele vem ali todos os dias do ano. A maioria dos alunos ficou 3, 4 anos na mesma escola. Eu tenho a mesma merendeira, 2, 3 são as mesmas, os mesmos porteiros, a mesma secretária escolar, a diretora e os professores. Muda alguns, mas você não muda o professorado todo a cada 2 anos. Né? Então, eu tenho a chance de conviver com aquela criança, com aquele jovem. Tá? Dá tempo, eu posso fazer uma educação vivencial. Tá? Então, dá tempo de cuidar, né? Usando o termo aqui dos professores, de atuar nessa comunidade. Os telespectadores que assistirem, tiverem interesse por esse trabalho,
de desenvolvimento de professores, dessas técnicas, né, estratégia para mobilizar essas comunidades, pode entrar em contato com o Movimento Pedagogia das Virtudes, que eles entrem em contato conosco. Tá? Então, o tempo já foi. Eu agradeço muito a presença de vocês, as pessoas de casa também. Muito obrigada.